Olá, está começando mais uma edição do Direito Sem Fronteiras. A discriminação e a agressão contra as pessoas do sexo feminino ainda fazem parte da agenda de discussão em várias partes do mundo. No ano de 1993, a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou a Declaração sobre a Eliminação da Violência contra as Mulheres. Esse documento traçou objetivos a serem alcançados em defesa destas vítimas. Aqui no Brasil, a novidade mais recente é a tipificação do chamado feminicídio, através de uma alteração no Código Penal brasileiro. Estas metas estão sendo cumpridas. O que avançou? Para debater sobre este assunto, eu recebo aqui nos estúdios da TV Justiça o mestre em Direito das Relações Internacionais, Edel Torres, e a doutora em Antropologia, Lourdes Bandeira. Antes, como sempre, vamos conferir exemplos de países que legitimam a desigualdade e a violência contra a mulher em uma reportagem produzida pela equipe da TV Justiça. Na Síria, uma mulher pode ser apedrejada até a morte por adultério. No Iêmen, a esposa não pode sair de casa sem autorização do marido e ela ainda é obrigada a manter relações sexuais sempre que ele quiser. Na Arábia Saudita, as mulheres não podem dirigir. Na Guiné, a esposa só pode ter uma profissão fora da casa, caso o marido permita. Na Rússia, há uma lista de empregos exclusivos para homens. Bom, eu agradeço a participação de ambos aqui na TV Justiça para falarmos a respeito desse tema que aparentemente é fácil. Pelo menos uma parte dele, do ponto de vista das caracterizações, principalmente da violência contra a mulher, me parece que é de certa maneira até óbvio. Mas existem outras questões que são relacionadas aos traços culturais em relação aos costumes de muitos destes países. Eu começo com a doutora perguntando exatamente sobre uma perspectiva antropológica, como é que nós podemos definir os limites entre aquilo que é considerado efetivamente uma violência e aquilo que o legislador vai dizer assim, opa, mas aqui é uma questão cultural, principalmente quando se envolve comunidades de países diferentes. Veja, cada país tem os seus elementos e os seus significados culturais, não é? Mas cada país, ao mesmo tempo, tem que respeitar a dignidade da mulher e de qualquer ser humano, mas sobretudo da mulher, e a cultura não pode interferir no sentido de que essa mulher se coloque em condição de explorada, oprimida. Então, nesse sentido, é fundamental que nós tenhamos leis, convenções, e nós temos, ao nível internacional, sobretudo pela Organização das Nações Unidas, que estabelecem limites culturais para que as mulheres, as meninas, as jovens sejam respeitadas, não é? Desde o seu nascimento, que nós sabemos que há violências, não é, genitais com crianças recém-nascidas, em nome da cultura, em nome da religião, e essa violência deve ser deslegitimada em nome da cultura ou da religião. Vamos continuar abordando diversos destes aspectos. Eu gostaria de perguntar ao doutor com relação aos dispositivos que citamos agora. A alteração no Código Penal brasileiro, ela ainda é relativamente nova. Não há que se falar propriamente em relação a essa alteração em efeitos propriamente. Mas em relação ao documento de 1993, há avanços no mundo com relação ao combate especificamente à violência contra a mulher? Certamente. Existe um movimento internacional a partir da elaboração da Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, no sentido de que todos os Estados partes que assinaram esse tratado internacional implementem em suas políticas internas, em seus ordenamentos internos, mecanismos capazes de enfrentar essa questão que é a violência contra a mulher. Essa criação, por exemplo, dessa tipificação, caracterizando-se o feminicídio como um crime, isso também é uma consequência, além de ser algo que deve gerar efeitos, mas ele também é uma consequência desse processo de discussão, inclusive, com relação à violência contra a mulher? Sim, o Brasil, no momento em que alerta para essas questões, ele sinaliza que está à frente nesse processo, que é de internalizar as dimensões que foram tratadas e assumidas pela República em documentos internacionais. É importante mencionar que pesquisas foram relatadas no sentido de que até 2050, 330 mil mulheres seriam assassinadas a partir da sua condição de ser mulher, a partir de condições ou a questão do gênero. Então, nesse sentido, o legislador, verificando que é uma situação que realmente está totalmente na contramão dos direitos humanos,
internalizou isso em nossa legislação. Eu queria fazer uma observação que, na verdade, o combate à violência contra a mulher, ele é estabelecido em termos da Organização dos Estados Americanos em 94 com a Convenção de Belém do Pará, que leva esse nome porque se realiza no Brasil, e que é ela que dá o suporte e ancora à Lei Maria da Penha de 2006, que é exatamente o que vai gradativamente ancorar também, não é? Depois essa demanda do movimento social pelo feminicídio. Nós vimos até na reportagem agora alguns países em que há sociedades, que há leis que, do nosso ponto de vista, pelo menos, aí entra aquela questão da relativização, seriam autênticas violências contra a mulher. E esse processo, ele tem se registrado um andamento, ou há, vou citar já um exemplo, uma situação específica, que eu não sei se ela é uma exceção, o Estado Islâmico, por exemplo, na situação que nós temos enfrentado. Qual é o panorama geral que nós podemos traçar, particularmente do ponto de vista internacional? A partir do momento em que nós temos que compatibilizar o que foi colocado há pouco, questões de ordem cultural, que são historicamente desenvolvidas por um povo, uma população, e por outro lado, um mecanismo, um sistema internacional de proteção à pessoa humana, o que se verifica? A partir da elaboração da Convenção à Mulher, que é a Convenção contra qualquer forma de discriminação à mulher, vários comitês foram criados em nível internacional a fim de fiscalizar a implementação das normas ou das disposições dos tratados nos países internamente. A gente verifica que, na prática, as convenções não têm um caráter coercitivo, e sim, os estados signatários, os países membros, eles adotam, eles se comprometem a internalizar aqueles princípios e aquelas orientações. No direito internacional, nós temos uma grande dificuldade, que é o mecanismo de penalização dos estados que descumprem normas referentes a direitos humanos. Doutor, quer dizer que há uma dificuldade da aplicação desses tratados na sua integralidade? Sim, tendo em vista que os países membros, ao assinarem esses tratados, eles elaboram ressalvas em relação a diversos dispositivos desses tratados, de modo que isso acaba inviabilizando a utilização do tratado na sua integralidade no ordenamento interno de cada país. Bom, aí vamos para a antropologia, justamente, que talvez seja o grande nó-górdio dessa discussão, que na verdade ela não é nova. Essas ressalvas, muitas vezes, elas são feitas alegando-se justamente as questões culturais. E aí, doutora, como é que fica? Porque a Convenção de Belém do Pará, de 94, ela compreende a Organização das Nações Americanas, e ela então compreende todos os estados da América do Norte, da América Central e da América do Sul. Embora não tenha sido ratificada, por exemplo, pelo Canadá e pelos Estados Unidos, não é? Outros países da Europa, como por exemplo a França, a Inglaterra e mesmo a Espanha, criaram legislações próprias em relação à sua base jurídica e legislativa. Então, necessariamente, quem vai cobrir tudo isso? Foi o que o colega colocou, que são as leis, não é? E as convenções a nível internacional. Por exemplo, no caso das mulheres, nós temos a CEDAW, não é? E nós temos a Convenção de Beijing, que foi realizada na China em 1995, que agora está completando 20 anos, e que tirou um protocolo, não é? De ação, de atuação de todos os países que assinam a convenção, são obrigados, não é, a cumprir os dispositivos de erradicar as práticas de violência contra a mulher. Em 1993, a Conferência de Viena traz, pela primeira vez, estabelece que as mulheres, os direitos humanos das mulheres e das meninas devem ser respeitados e elas devem viver uma vida livre de violência, de qualquer forma de violência. Então, isso é fundamental, não é? Porque muitos países não assinam as convenções, com ressalvas, que nem o colega colocou, e, ao mesmo tempo, eles não ficam também alheios de não terem cobertura sobre isso, né? Podemos dizer que esse século XX, esse início do século XXI e a situação atual, pelo menos sob essa perspectiva destes países que a senhora cita, houve um avanço significativo? Houve um avanço significativo, é inegável. As mulheres estão mais no mercado de trabalho, as mulheres estão mais no sistema educacional, embora o direito ao voto no Brasil conquistado em 32, países como, por exemplo, a França em 51 e a própria Suíça, que do ponto de vista econômico dos direitos sociais são mais adiantados, foi conseguido na Suíça em 1970. Então, o direito do voto, por si só,
ele não garante a autonomia e o avanço das mulheres, porque até 1961, no Código Civil, as mulheres casadas tinham que pedir licença aos seus maridos tinham que autorizarem elas ingressarem no trabalho, no espaço público ou nas universidades. Então, nós temos uma evolução, sem dúvida. Nós temos hoje em torno de 62% das mulheres nas universidades. Então, isso é um avanço. Agora, há núcleos de profunda resistência, não é? Então, há países, não só países que têm uma cultura mais fundamentalista, não é? E também religiosa, que tem uma grande resistência, como nós vimos na reportagem, não só em relação às mulheres estarem no espaço público, as mulheres frequentarem as escolas, as mulheres frequentarem a universidade. Agora, é importante que se diga que as gerações mais jovens, elas estão rompendo com isso, porque elas saem dos seus países de origem, sobretudo aquelas que têm condições econômicas, e vêm, não é? Nós temos uma quantidade enorme de jovens indianas, mulheres, que nós tivemos recentemente os casos de estupro, que estão nas universidades, na Inglaterra, na Europa de modo geral, como de outros países, né? Então, a elite econômica ela é sempre mais aberta, por força das suas condições, a novos costumes, né? E a romper com práticas muito tradicionais e conservadoras, né? Chegamos justamente na questão que eu acho que talvez seja a mais difícil, que envolve justamente esses países em que há uma perspectiva cultural, em que há uma forte resistência. E sobre esse aspecto eu gostaria de fazer uma abordagem, tocar um pouco mais desse assunto no próximo bloco, pois nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes com a nossa conversa sobre a discriminação das mulheres no mundo. Daqui a pouquinho a gente está de volta, não saia daí. Vem aí a 6ª Conferência Internacional de Direitos Humanos, de 27 a 29 de abril, em Belém, no Pará. O evento é voltado tanto para estudantes quanto para profissionais e oferece vagas limitadas. Informações e inscrições pelo site. Você sabia? Segundo a ONU, 7 em cada 10 mulheres já foram ou serão violentadas em algum momento da vida. E 5.000 mulheres são mortas por crimes de honra no mundo por ano. 35% de todos os assassinatos de mulheres são cometidos por um parceiro. Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, mais de 100 milhões de meninas poderão ser vítimas de casamento forçados na próxima década. O Direito Sem Fronteiras está de volta com a nossa conversa sobre a discriminação das mulheres do mundo. Eu gostaria de começar com o doutor agora, falando a respeito desse aspecto que nós abordamos já ao final e que, na verdade, o doutor até fez referência a ressalvas que são feitas. Bom, existem ressalvas que são, às vezes, até do ponto de vista legal, por uma questão de contingência, mas nos casos dos países como, por exemplo, Canadá, salvo engano, Estados Unidos também, não há muita discussão sobre o ponto de vista de qual o posicionamento que esses países, por serem desenvolvidos, têm em relação à discriminação contra a mulher. Mas aí vamos para a questão que foi abordada na reportagem. Como fica a resistência e as questões culturais que envolvem países, como vimos ali, como o próprio Iêmen, a Arábia Saudita, e que tem uma profunda questão cultural que envolve este ponto de vista que nós temos das nossas legislações no assim chamado mundo ocidental. Como é que está se equacionando esse debate em relação a isso? Veja, a questão do desenvolvimento econômico não traduz necessariamente o desenvolvimento em matéria de respeito à dignidade humana. Verifica-se na agenda global que em diversos países, comunidades africanas, países asiáticos, enfim, existem diversas formas de violação aos direitos das mulheres, que certamente fazem parte, de uma forma autônoma, do direito internacional dos direitos humanos. Compatibilizar essa questão de ordem cultural, em que muitas vezes as populações desses países entendem como naturais determinados tipos de práticas, né? Determinadas práticas, é muito complicado no cenário internacional, em que nós temos uma série de dispositivos e tratados e convenções, mas em determinadas localidades e comunidades, aquelas práticas ainda são consideradas como naturais ou normais. É um desafio do direito internacional fazer com que, culturalmente, essas comunidades passem a entender que
em regiões de extrema vulnerabilidade, e nesse caso as mulheres, que é o nosso tema específico, mulheres que se encontram em regiões ou em situações de extrema vulnerabilidade são sujeitos de direito. E elas não podem ser desumanizadas, porque essas práticas que nós vemos, elas desumanizam o indivíduo. Exatamente. E é nesse sentido que deve haver um esforço de toda a sociedade internacional a fim de que haja cultura e educação em relação a direitos humanos, a fim de que essas práticas sejam realmente exterminadas. Exato. Doutora, alguma observação especificamente sobre esse ponto? Não, eu estou plenamente de acordo, eu acho que é exatamente isso. Agora, eu vou puxar um ponto específico que tem gerado muita polêmica, que é, por exemplo, no caso do debate que existe na Europa, particularmente na França, sobre a questão do véu, que culturalmente é visto como um elemento de discriminação e de submissão da mulher. E o debate que acontece lá é com relação à liberdade. Muitas mulheres muçulmanas alegam que elas teriam a liberdade, deveriam ter a liberdade de utilização do véu em qualquer espaço, inclusive no espaço público. Como fica essa questão do ponto de vista da antropologia em relação ao debate legal e cultural? É uma questão bastante polêmica, digamos assim, porque o Estado francês é um Estado laico. Então, obviamente que as francesas, não é, ao verem as mulheres muçulmanas, de modo geral, com o véu, elas representam uma forma de submissão. Por outro lado, as mulheres de origem islâmica, elas se acham no direito de, onde estiverem, manter o véu como parte da sua cultura, como parte da sua prática religiosa, não é? E serem obrigadas a retirarem o véu, elas veem isso também como uma violência, não é? Então, essa é uma questão que tem muita polêmica e que o que foi decidido, não é que no Estado laico as mulheres devem ter a condição de igualdade, sejam elas de que cultura de sua origem, né? Sejam elas islâmicas ou não islâmicas. Agora, essa não é uma questão que está longe das tensões, porque há embates, não é? A gente pode observar o que tem acontecido na França recentemente sobre essa resistência e uma certa, eu diria, uma certa forma nacional de discriminação contra as populações de origem islâmica, não só pelo seu radicalismo, também pela sua condição migratória, de estar muito presente na França, e aí há realmente um Estado laico que não podemos negar que há uma certa discriminação em relação às mulheres que não seguem as regras, que seriam regras hegemônicas das mulheres ocidentais. Hoje nós falamos no primeiro bloco a respeito do Estado Islâmico. Aliás, hoje em dia falar sobre direito, um programa sobre direito internacional, muitas vezes é difícil você fugir desse tema que não tem jeito, ele está absolutamente inserido na agenda. Esse impacto, existe um impacto cultural e legal do que está sendo feito, inclusive do ponto de vista da violência que tem sido propagada e divulgada, até com interesse de propaganda mesmo, como tem sido feito em relação à existência desse grupo Estado Islâmico, o que está acontecendo naquela região. Qual o impacto que isso tem tido em relação ao nosso tema de hoje sobre a discriminação contra a mulher? Veja, existem algumas práticas que foram realizadas, inclusive na África, em que mulheres são sequestradas. Esse tipo de hábito não é visto como um crime lá, em alguns países, principalmente se a mulher já conta com mais de 15 anos de idade, ou seja, maridos podem estuprar suas mulheres, os homens podem raptar mulheres e essa prática não ser considerada uma prática criminosa. Aliás, eu falei do Estado Islâmico, que no caso, especificamente o caso da Nigéria, o Boko Haram, que é justamente o grupo que se tornou mais famoso e fez uma aliança agora, a Legacy, justamente, e que incorreu nessas práticas. Cria-se exatamente essa situação. Verdade. E nesse sentido, é preciso que haja, e já existem essas atuações. O Comitê CEDAW, que é o Comitê da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, realiza, nos diversos países signatários, ele acompanha os relatórios, ele analisa os relatórios em relação a violações ou práticas, enfim, que demonstram, né, a violência à mulher. Ele também pode realizar inquéritos confidenciais, ele acompanha e supervisiona os tratados que foram assinados em matéria de direitos humanos na ordem interna dos países. Ocorre que vivemos estamos vivenciando um período em que o Estado e as instituições do Estado estão sendo questionadas a todo momento.
E, nesse sentido, questiona-se a liberdade de expressão, de um lado, e até onde isso acaba sendo verificado como violação de direitos humanos. Eu queria acrescentar uma questão que é extremamente importante, não é, no desenvolvimento do pensamento do colega, que ocorre independentemente de ser Estado islâmico, ocidental, mais radical, menos radical, que são os estupros corretivos em relação às mulheres lésbicas. Não é? As mulheres lésbicas têm sido vítimas de uma violência muito forte, porque elas são estupradas e a razão desse estupro, ela é chamada porque ela está, digamos assim, desviando a sua condição de ser uma mulher que vai procriar, que vai assumir o papel tradicional da mãe, esposa, etc. Não é? Outra violência também marcante nesse cenário é o tráfico de mulheres, seja para fins de exploração sexual, seja para a questão do trabalho escravo, ou seja, estamos vivenciando em pleno século XXI, questões inaceitáveis em matéria de direitos humanos, que evidenciam, que mostram que a igualdade de gênero é uma realidade ainda distante em vários setores da sociedade global e que realmente é preciso que existam esforços dessa mesma comunidade a fim de que problemas que são muito antigos, não estamos falando de questões recentes, professora, mas eles assumem uma nova roupagem nos dias de hoje. E é preciso, sobretudo, o debate, o diálogo sobre essas questões, a fim de que isso realmente, ou essas práticas realmente se tornem coisa do passado. Pergunta genérica e por isso mesmo um pouco perigosa. Estamos regredindo? De um certo ponto de vista, sim. Porque em relação aos novos tipos de criminalidade, não é? Como, por exemplo, o tráfico de mulheres, não é? Como, por exemplo, a expansão do HIV, por exemplo, como outros fenômenos sociais que acabam destruindo as mulheres, como criar-se uma lei para tipificar o feminicídio, que é uma prática de violência que não só assassina as mulheres pela sua condição de ser mulher, mas, sobretudo, assassina com um grau de crueldade profunda, mutila o corpo, destrói aquela identidade, né? Nós temos aí, a mídia é rica em exemplos, nós temos situações aí conhecidas, não é? Não só no Brasil, mas, não é? E considerando numa sociedade como a brasileira, para ficar no exemplo local, que em uma década nós tivemos aproximadamente pelo mapa da violência, 45 mil mulheres assassinadas, não é? Sem contar o assassinato de jovens negros e, sobretudo, quando a gente fala também de mulheres negras, desse ponto de vista, nós estamos num momento de um grande paradoxo. Se nós avançamos em termos das tecnologias, em termos da informática, nós avançamos em até legislações extremamente avançadas, não é? Nós regredimos no tratamento, na condição de humanidade em relação às nossas crianças, em relação às mulheres, em relação à população negra e em relação, de modo geral, aos segmentos populares menos favorecidos, não é? Então, desse ponto de vista, há uma certa estagnação. Doutor. Sob o ponto de vista do direito internacional, é lamentável que não existam mecanismos ou ferramentas mais eficazes de punição a países que, evidentemente, propiciam ou não punem os agressores em relação às mulheres. E, como nós colocamos aqui há pouco, existem questões que têm que estar abordadas nesse contexto, como a de ordem cultural, a de ordem religiosa, e o direito, a questão jurídica, né, nessa seara acaba ficando extremamente dividida e polarizada, porque de um lado tem que respeitar essas práticas, práticas, obviamente, não entendidas como condenáveis, por outro lado, nós temos que entender que existe realmente uma análise da sociedade atual dentro de uma agenda internacional em que direitos são verificados e são garantidos na esfera global.
Eu queria agradecer muito a participação de ambos para falar a respeito deste tema que, como tantos outros que nós abordamos aqui, ele não se encerra de maneira nenhuma, já contando futuramente com a presença para que possamos abordá-lo sempre no acompanhamento a respeito desta escolha que é mundial. O que queremos ser? Queremos ser um mundo civilizado ou bárbaros com tecnologia? E assim, chegamos ao fim de mais um Direito Sem Fronteiras. Hoje eu conversei com o mestre em Direito das Relações Internacionais, Edel Torres, e a doutora em Antropologia, Lourdes Bandeira, a respeito da discriminação das mulheres no mundo. Quer participar do nosso programa? Envie a sua sugestão para o e-mail direitosemfronteiras@stf.jus.br. E você também pode rever esta e outras entrevistas no site. Basta acessar www.tvjustiça.jus.br. Tchau, até semana que vem.